Muito boa tarde, estamos finalmente de volta com o nosso podcast Coisas do Cotidiano, depois de um período bem longo de manutenção dos nossos equipamentos, e hoje a reestreia em alto nível com o nosso queridíssimo Dr. Bandeira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carvalho. Seja boa tarde, bem-vindo. ouvinte. Muito obrigado pelo convite. Acho muito bom voltar no seu programa. Boa tarde, Claudinho. E de antemão, já agradeço a audiência, a tua presença de volta. O doutor Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior é palestrante espírita, médico ortopedista, professor universitário, integrante da AME Jataí e o cara. Não, sou não. Sou amigo do Carvalho. Aí você pode falar assim. Isso aí é uma... Quanta honra. Isso aí me honra muito. As suas perguntas, dúvidas, sugestões, você já pode enviar para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou para o nosso fixo no 30144009. O nosso podcast é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, de Jataí, Casa do Caminho, de Jataí, Mansão do Caminho, de Quirinópolis, Lar Espírita Forças do Amor, de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec, de Jataí, Centro Espírita Allan Kardec, de Mineiros e Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para não perder o costume, o nosso convidado sempre é convidado para fazer a oração inicial. Fica à vontade. Muito obrigado, meu irmão. E a vocês, nossos rádio ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos acelerar nossos corações, elevar nosso pensamento e buscar a espiritualidade amiga e os ensinamentos do Cristo. Vamos buscar a paz, a paciência, a tranquilidade e usar a gratidão, agradecendo a oportunidade do reencontro, a oportunidade da evolução e do aprendizado. Que Jesus e que toda essa falange de bons espíritos possa nos trazer a inspiração necessária e a paciência, a prudência, a comunicação não violenta para que a gente possa difundir os ensinamentos do Cristo Jesus mediante a visão espírita. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Imagine que em algumas horas você fará a entrevista de um emprego para uma vaga dos seus sonhos. Enquanto se arruma na frente do espelho, o coração fica acelerado, o estômago se remexe todo, a pele se enche de suor e as pernas bambeiam ao mesmo tempo. A cabeça é inundada de um turbilhão de pensamentos e incertezas. E se a moça do RH não gostar de mim? E se eu falar uma bobagem? Estamos diante de um clássico episódio de ansiedade, sentimento natural e comum. Na dose certa, a ansiedade é proveitosa e garante até hoje a nossa sobrevivência. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Em vez de mover para frente, o nervosismo exagerado deixa o indivíduo travado, impede que ele faça suas tarefas e atrapalhe os seus compromissos. Quando esse sentimento persiste por longos períodos e passa a interferir nas atividades do dia a dia, a ansiedade deixa de ser natural e passa a ser motivo de preocupação. Instalado o transtorno, a consequência física é imediata: falta de ar, sensação de um bolo no peito, palpitação, enjoos, tonturas. Ele também pode se apresentar de diversas maneiras, como, por exemplo, a síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 20 milhões de brasileiros, ou seja, quase 10% da população convive com o transtorno. Se não receber a devida atenção, a crise de ansiedade atrapalha as atividades cotidianas e desmotiva os relacionamentos sociais e familiares. Hoje, falaremos sobre esse grave transtorno, suas possíveis causas e o que podemos fazer para evitar e combater a ansiedade, inclusive à luz da doutrina espírita. Doutor, muitas vezes o SAMU é chamado para atender uma pessoa com quadro de infarto. E ao chegar no local, descobre que era apenas, entre aspas, uma crise de ansiedade. Posto que a ansiedade traz toda sorte de dores e sensações físicas e mentais, eu pergunto, a ansiedade pode matar? A ansiedade teria cura?
Carvalho, obrigado do convite, parabéns por essa introdução fantástica, muito boa, muito simples, muito objetiva e muito completa. Não é porque ela foi curta que ela não deixou de ser completa. A ansiedade, para muitos estudiosos, não mataria por si somente, mas uma outra corrente de estudos diz que os transtornos de ansiedade promovem problemas crônicos, que sim, por sua vez, poderiam matar. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, a gente tem uma situação chamada de estresse emocional persistente. E vários estudos realizados com pacientes que infartaram mostraram que o infarto ele foi sendo protelado com essa ansiedade. O camarada começou um problema hoje e foi aumentando paulatinamente, gradativamente, até o dia que ele, pum, infartou. Desses infartos, 28%, 29% dos pacientes evoluíram para óbito. Então, associado com ansiedade, sim, infelizmente a ansiedade pode matar. Mas não é a maioria dos casos. E a maioria dos estudiosos diz que ela mata, mas não por si só. Mata por outras coisas associadas a esse quadro de ansiedade. Seria como a AIDS. A Justamente. AIDS não mata. O que mata são as doenças que vêm junto com ela. Oportunistas que vêm junto com ela. E você acha que teria cura a ansiedade? Carvalho, tem controle. Cura é uma palavra assim, extremamente bacana, necessária. Forte, né? Mas assim, o que é considerar um paciente de ansiedade curado? É fazer com que ele não sofra com essa ansiedade. Lembrando que não existe no mundo quem nunca passou por essa situação que você apresentou na introdução. O camarada vai fazer uma entrevista de emprego, vai ser submetido a uma entrevista para passar no concurso, resultado, todos eles nós já passamos por isso quando jovens. Quantas vezes a gente prestou concurso, o último concurso que eu prestei, tive que prestar aula, apresentar aula teórica, apresentar aula didática, e aí resultado, dá isso, é normal. O que não pode acontecer é sair de uma zona de equilíbrio, de uma linha de equilíbrio, uma linha que converge um pouco para cima, um pouco para baixo, hora para cima, hora para baixo, porque não existe dia só feliz ou dia só melancólico, só triste. Quando a pessoa dá a entender que vive somente nesses extremos, é que está feito o problema. Aí vem uma palavra que a gente já discutiu aqui oportunamente, equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, é porque a gente está doente. Então, para corrigir e curar, a gente teria que restabelecer esse equilíbrio. Até mesmo porque a ansiedade, assim como o medo, são emoções básicas do ser humano. Do ser humano, e que fazem parte, inclusive, do nosso, vamos chamar de sistema de sobrevivência. Sistema de sobrevivência, então, corretíssimo. Como eu vou me curar de algo que é necessário para a minha sobrevivência? Algumas pessoas falam assim, mas eu tenho medo de cachorro, eu não entendo o medo que eu tenho de cachorro, eu tenho medo de inseto, enfim. O medo, o preconceito que você traz é para te manter seguro, te manter sobrevivendo. Então são situações que existem desde que o mundo é mundo. O que a gente tem que fazer é ter um controle racional de quando isso acontece, né? E o mais complicado nesse caso, em relação à ansiedade poder matar ou não, é que dependendo da crise, ela traz tantos sintomas que realmente são confundidos. Eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos no SAMU, ele falou, olha, mais da metade dos casos de infarto que eu fui atender era ansiedade. O falecido Carlos Eduardo, cardiologista amigo nosso, trabalhou comigo no SAMU 6 anos. E a gente discutia quantas vezes a gente foi em chamado que tinha bigode, miava e andava no telhado, mas não era gato. Então, resultado, muitas vezes, síndromes de pânico, crise de ansiedade profunda, né? E o paciente, coitado, passava assim, agruras horrorosas. Hoje a medicina já sabe por que desencadeia esses sintomas físicos? Tem um caminho que a gente tem seguido, porque, por exemplo, desde que a pandemia começou, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso daqui a pouco, muitas coisas foram sendo descobertas, muitos gatilhos foram sendo descobertos. E esses gatilhos mostram que as principais mudanças que desencadeiam a ansiedade são cobranças, são mudanças que vêm acontecendo no cotidiano, mudanças, o medo, os desafios, as dificuldades e as cobranças e comparações que o egoísmo do ser humano vem trazendo. Porque, por exemplo, quando a pessoa se compara até um determinado limite, não digo que seja saudável, que não seja saudável, mas não é necessário. Cada um age de um jeito, cada um existe de um jeito. Não existem duas mentes iguais, duas pessoas iguais. E hoje a gente tem um império que cobra muito isso, um império de corpos estéticos, um império de resultados grandiosos, quando na verdade não é para todo mundo. A gente sabe que tem as melhores notas de uma sala de aula não se transformarão nos melhores profissionais. Então a gente tem que estabelecer parâmetros
que possam ser atingidos. E as pessoas entenderem o seguinte: o meu limite de hoje não é o ponto final, é o degrau. O meu limite de hoje é o ponto de apoio para eu ir para um ponto de uma dificuldade maior, mais distante. Realmente. Na última década, e em particular nos últimos 3 anos, como nós estávamos falando, houve uma explosão de casos de ansiedade em todas as faixas etárias. A que devemos reputar esse crescimento dos casos de ansiedade? Nos últimos 3 anos a resposta é muito fácil: pandemia. Pandemia, o ficar em casa, o fique em casa, o não sair de casa, o não ir trabalhar, a perda da rotina, a perda do cotidiano. O medo do depois. Não, e a insegurança que trouxe. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um casal que fosse um motorista de van e o outro professor de academia, personal trainer. Eu vivi com um casal desse durante a pandemia, conheci, e a dificuldade era tremenda, porque ele não tinha quem transportar. As escolas estavam fechadas, era só ensino remoto. Ela não tinha para quem instruir, porque não tinha academia aberta, as academias estavam proibidas de fechar. Então, aquelas pessoas com padrão de vida menos favorecido, mais dificuldades, assalariados, passaram muita dificuldade. E essas dificuldades, esses medos, foram gerando preocupações. E a ansiedade é justamente essa preocupação excessiva com o futuro descontroladamente. Uma preocupação exacerbada, sem ponto, que leva a pessoa a ser prejudicada. E a gente viu isso acontecer. Já na última década, Carvalho, a gente começou a descobrir em todos os países do mundo um boom de ansiedade. Impressionante como cresceu o número de diagnósticos, como cresceu o número de atendimentos, o número de tratamentos e medicamentos utilizados para essa patologia. E aí entra a pergunta que não quer calar. Parece que antes não tinha. Por que agora recrudesceu? É impressionante que antes tinha. Mas ninguém sabia. A gente não entendia, a gente não conhecia, e quando você olha para uma imagem que você não sabe o que você está procurando, qualquer coisa serve. Vou dar o exemplo do raio-x. Quando eu não entendia de raio-x, de ultrassom, de ressonância, de tomografia, se eu olhava aquilo era um borrão. Quem já viu um ultrassom de uma criança na barriga da mãe fala assim: mas que diabo é? Que é isso? Que imagem é essa? Né? Porque a gente não sabe o que está procurando. Aos poucos, à medida que os diagnósticos vão aumentando, os entendimentos, os esclarecimentos, a gente fala: ué, mas isso já existia. Fulano estava assim, mas não era estresse, não era estafa. Aquelas estafas, aquelas preocupações que a gente via com avós, tios, pessoas mais velhas, né, já eram quadros robustos de ansiedade que não eram compreendidos. Isso acontece durante toda a história, com todas as doenças. Eu lembro de conversar com meu pai sobre a morte do meu avô paterno, que eu não conheci. Então, assim, eles falavam que era isso, que era aquilo, mas hoje a gente tem certeza que era um câncer. Porque na época o câncer não era conhecido desse jeito. Então, muita gente já morreu de muita coisa e sendo colocado a culpa em outra doença, em outro episódio, que não tinha nada a ver. Tuberculose. Muita gente morreu de câncer do pulmão e a tuberculose foi culpada. AIDS, muita gente morreu com as complicações e não se sabia, né? Resultado. Que Deus tenha seu avô, seu pai também, famoso tio Eudes. Mas o que a gente vê é que a tecnologia tem servido para muita coisa, tem atrapalhado muita coisa, mas tem servido para auxiliar o progresso da vida humana. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você, como médico, me fala de algo que está chegando, já chegou na verdade, mas que tende a se firmar e aumentar, a telemedicina? Carvalho, quando a gente descobriu, quando o Graham Bell inventou o telefone, muitos falavam assim: esse negócio não prospera, isso não vira nada, não tem como isso virar alguma coisa. E o Graham Bell era tido como doido, louco. A gente não imagina um mundo sem o telefone. E as derivações do telefone fixo, hoje o telemóvel, os celulares, o mundo de comunicações. Existem coisas muito boas e bem-vindas na telemedicina, sim. Mas existem coisas na telemedicina que devem ser melhoradas e não podem mudar. Por exemplo, o contato médico-paciente... No seu caso, ortopedia. Não tem como. Não tem como. Mostra o joelho aí. A parte de intervenções, como é que um oftalmologista examina um olho só pelo computador? Como é que ele vê as reações? Para algumas áreas da medicina vai ser muito bom. Radiologia, você faz exame de imagem, diagnóstico, eletrocardiograma, esse tipo de coisa. Mas tem certas situações, intervenções de urgência. Não tem como mudar. Ortopedia e traumatologia.
muito complicado. Partos, impossível. Então tem certas coisas que a gente tem que usar o bom senso e o equilíbrio. Senão não vai ter como a telemedicina avançar. Já avançamos muito. Uma das falhas da telemedicina, a meu ver, é a falta de uma legislação robusta, uma legislação forte. Porque não existe uma legislação aos moldes do governo brasileiro e o que se fala um pouco é do Conselho Federal de Medicina trazendo algumas normas incompletas para os seus médicos. Isso aí, infelizmente, minha opinião pessoal. Eu acho que isso aí, infelizmente, vai acontecer como muita coisa acontece. Quando desandar, quando apresentar problemas sérios, agora então a gente vai regulamentar e arrumar tudinho. Carvalho, infelizmente eu sou forçado a concordar com você, porque a sua palavra é certa. A história tem mostrado isso, infelizmente, para nós. Brumadinho, né, a parte de desabamentos que a gente vê no Sudeste nessa época de chuva. E aí as pessoas... Boate Kiss. A legislação de bombeiro teve muita mudança depois daquilo, inclusive a severidade nas vistorias. E mais de 200 encarnações, assim, é uma coisa terrível, né? Um absurdo. E aí precisou acontecer a catástrofe para que providências fossem tomadas. Continuando então, próxima pergunta. Em uma pesquisa apresentada pela revista Mente e Cérebro, intitulado, aspas, sobre o signo da insatisfação, fecha aspas, mostra que não estamos satisfeitos com nossas conquistas materiais e isso tem levado à criação de necessidades que, aliadas ao uso excessivo das redes sociais, tem levado pessoas de todas as idades a viverem síndromes de ansiedade. Eu pergunto, parar de usar as redes sociais se tornou algo impossível e até impensado. Elas realmente vieram para ficar. Frente a essa realidade, qual a orientação médica em relação ao uso saudável com a internet visando a profilaxia da ansiedade? As redes sociais são excelentes ferramentas de comunicação. É impossível voltar no passado e vivermos sem redes sociais. A gente que é mais antiga, a gente conheceu o Orkut, essa moçada de hoje não conhece o Orkut. A primeira rede social que eu conheci foi o MSN. E disseram que ia voltar, né? Protocolos ICQ de comunicação. Era só um número. Protocolo ICQ, um número quilométrico, né? E aí, resultado, era o prenúncio de redes sociais e funcionava. E aí depois eu lembro quando surgiu o Hotmail. E o Hotmail anunciava, tinha alguém que entrava na linha, fazia um barulhinho, chamava atenção. Bandeirinha subia. Justamente. Então, esse aprimoramento das redes sociais, a ponto da gente chegar hoje em Telegram, em WhatsApp e outras tantas, é salutar, desde que a pessoa saiba usar. Tudo na vida depende de equilíbrio. Se você comer demais, vai ficar doente. Se você beber água demais, vai ficar doente. Se você usar computador demais, vai te fazer mal. Então, hoje a gente vê que o excesso de uso de redes sociais, o excesso de uso de telefone, o excesso de uso de computador tem trazido prejuízos. Imagina uma cena, a mãe sentada na mesa com 2 filhos e ninguém conversa, ao ponto deles conversarem pelo celular. Então, o que precisa é que se estabeleçam regras. A gente vai sentar à mesa, a gente vai passar um momento com o telefone, a gente vai ver alguma coisa juntos e tal. Mas eu quero ver isso. Não, agora nós vamos passar um momento conosco. Eu, mãe, eu, pai, eu, filho, e a gente vai se integrar. Porque o que tem acontecido é isso. Já acontecia com a televisão, aconteceu muitos anos atrás com a televisão. As famílias mais abastadas tinham um filho com uma televisão no seu quarto, uma filha com a televisão no seu quarto, o casal com outra televisão no seu quarto, e o pai com a televisão na sala, vamos dizer assim. Então, 4 pessoas dentro de uma casa, 4 cômodos, 4 com televisões e ninguém conversando, ninguém interagindo, ninguém convivendo. O que a gente tem visto é que isso ficou mais portátil, ficou mais fácil, o acesso ficou muito mais rápido, e a mesma coisa está acontecendo. Então, é impor limites, é falar, não vou usar. Como ferramenta é muito bom. Sim, só que aqui a gente entra num grave problema. Uhum. Qual o percentual dos pais que são capazes de fazer isso? Por quê? Porque os pais estão usando mais do que os filhos. Então, assim, eu nunca esqueço de uma cena, eu estava fazendo uma conexão em Brasília, no aeroporto de Brasília, e eu fiquei lá cerca de 1h30. Então, eu estava na sala de embarque, esperando, observando, eu gosto de ficar observando. Aí, logo à minha frente, tinha uma mulher, na casa dos 32, 35 anos no máximo,
com um garotinho de mais ou menos 3, 4 no máximo. E ele correndo, brincando, e ela lá no celular. Ele ia, corria, voltava, mexia no cabelo dela, saía. Aí teve uma hora que ele veio, sentou no colo dela, pegou no rosto dela assim, virou pro lado dele, e ela com o olho no celular, entendeu? Tipo assim, mãe, me dá atenção. Então, é complicado, porque hoje, você deve saber disso, já tem pesquisas que, inclusive, o sexo está diminuindo entre casais por conta do acesso a redes sociais. O pessoal anda preferindo ficar em redes sociais Do que namorar. Então, assim, isso tem gerado graves problemas, inclusive com os pais. Aí começa um problema mais sério. A rede social deixou de ser um meio de comunicação, uma ferramenta, um instrumento, e passou a ser fuga. Sim. E aí, quando você pega um pai ou uma mãe que não tem esse preparo, não tem esse discernimento, ou que pelo menos não sabe dizer, não sei ainda como fazer, a gente tem que pensar em auxílio, em ajuda, em apoio, em diálogo, em esclarecimento. Esse programa seu, olha a penetração do seu programa, olha o tanto de gente que te ouve, que vê. Essas pessoas são multiplicadoras. E se a gente conseguir fazer uma pessoa entender que é necessário o diálogo interpessoal, pessoal, presença, pronto, já ganhamos a noite. Nesse gesto seu, eu já quero encaixar uma pergunta que chegou para nós pelo nosso chat, da Solange Zufo. A pergunta dela é: a ansiedade pode ter aumentado por conta da falta de comunicação direta, do olho no olho, e em ter em quem confiar? Solange Zufo, obrigado pela sua presença e, mais ainda, muito obrigado pela sua pergunta. Uma das possíveis e prováveis causas foi essa. A outra começa com certos desconfortos que a gente começa a observar no ser humano do século XXI. Eu não sou satisfeito com a minha imagem, eu tenho um distúrbio de imagem. E aí, como eu não me aceito, eu passo a ser um avatar, eu passo a ser uma imagem, eu passo a ser uma figura, eu sou quem eu quiser. E essa desconformidade, esse desconforto com a minha imagem gera uma necessidade de uso cada vez maior com a rede social. O olho no olho continua sendo importante. Essa falta de confiança, muitas pessoas usam a rede social de maneira inadequada e ilícita para fazer crimes horrorosos, né? Mas o que a gente precisa manter é o seguinte: o ser humano é gregário e o ser humano não vai mudar. O que a gente precisa é estabelecer parâmetros e limites. Nossos pais nos colocaram limites. Aquela educação que permite tudo, que é permissível, que passa a mão na cabeça, que dá libertinagem, essa não é uma educação de amor. Amar também é dizer não. Amar é colocar limites, impor situações que tragam a pessoa para a realidade da vida comum, para a realidade da vida correta. Então é isso que a gente precisa fazer, conversar mais. A gente aprender a ser pai com outros pais. Eu aprendo a ser pai com você aprende a ser pai comigo, a gente ensina outro pai, a gente aprende com outro grupo de pais. E é nesse diálogo que a gente vai construindo uma sociedade melhor, porque do jeito que está, nós estamos defiando. E muitas vezes, assim, nós temos um tempo bastante escasso para conversar um tema tão profundo como esse, então não dá para a gente detalhar muita coisa, infelizmente. Mas para que os nossos ouvintes se inteirem do assunto, porque muitas vezes, se a gente falar assim que o vício no celular, o vício nas redes sociais, são causas de transtorno de ordem mental, tanto depressão quanto ansiedade, o pessoal fala, mas por quê? O que tem no aparelhinho? O que tem eu ficar lá? Muito pelo contrário. Eu estou me divertindo, eu estou interagindo, ok. Essa é a sua visão. Tanto é que hoje já existe o nome, nomofobia. No mobile fobia. No mobile fobia. No mobile, perdão. Ou seja, o vício no celular. A China, que tem a melhor internet do mundo, construiu só no ano passado mais de 100 hospitais dedicados à nomofobia. Pensa. É muita coisa. Nossa. Então, assim, por que o uso de redes sociais causa? Bom, primeiro, ansiedade. Porque causa depressão também. Ansiedade. Bom, Dr. Augusto Cury, criou a tese da síndrome do pensamento acelerado, SPA. O que é isso? Nós temos muita informação durante o dia. Parêntese, eu lembro, na década de 1990, a Rádio Jovem Pan contratou uma pesquisa em São Paulo
para determinar quantas informações um paulistano andando pelo centro de São Paulo tinha por minuto. O que seria informação? Textura do volante, o sinaleiro, que lá chama farol, o som do carro, uma buzina, o som de um carro que passa, as pessoas atravessando a faixa de pedestre, tudo isso são informações. Então, eles queriam descobrir quantas informações por minuto. E a conclusão, àquela época da pesquisa, é que um paulistano, por minuto, absorvia cerca de 2.000 informações. Se você multiplica isso por 8 horas de trabalho, ou por 12 horas na rua, quando você chega em casa à noite, você está com a cabeça, com a mente em ebulição. Quando você multiplica isso por um mês, aí a coisa pega. O problema é que em 2021, há 2 anos atrás, aliás, para lá, a pandemia começou em 2020, então 2019. É só comigo que esses anos de pandemia parece que ficou um vácuo? Eu fico meio perdido no tempo. Covid-19, mas a gente começou, já está aí, eu lembro 20, direitinho, 9 de março de 2020. Na verdade, começou mesmo em 2020. Então, isso é uma pesquisa que hoje o homem e a mulher modernos recebem cerca de 1 tera de informação por hora. 1 tera por hora. 1 tera por hora. Então, assim, é muita coisa. E aí, você vai para a rede social. Geralmente, quem usa rede social tem uma conta no TikTok, uma no Instagram, uma no Facebook. Tem a conta do WhatsApp, que é um comunicador, mas é uma rede social, porque você posta status, aquela coisa toda, você interage. E o YouTube já passou a ser uma rede social. Recebemos aqui uma mensagem pelo YouTube. Então, é muita informação. A rolagem infinita do feed, do Instagram, lá no TikTok. Então, a pessoa começa a ter tanta coisa para absorver ao mesmo tempo que isso gera uma ansiedade profunda. E essa ansiedade tem derivações. Sim. Ou eu presto atenção no que estou estudando na escola, ou eu presto atenção na minha rede social. Isso. Ou eu absorvo aquilo que estudei na faculdade, ou eu vejo o que rolou com a minha rede social de amizades. E numa outra vertente, a depressão, acontece, aliás, ela começa com a simples insatisfação. Você entra no Instagram do amigo seu, que trabalha menos que você, que ganha menos que você, e a cada 2, 3 meses ele posta foto na praia. Como assim? Me desculpa rir, mas eu já vi essa situação. Eu mal consigo pagar minhas contas e o fulano não sai da praia. Como assim? Outra, a mulher está lá na casa dela, o marido acabou de chegar estressado do serviço, nem a cumprimentou, já foi para o sofá assistir jogo, e era aniversário de casamento. Nossa. Então ela ficou assim, extremamente frustrada, foi para o quarto. Triste. Pegou o Instagram e foi rolando. Aí de repente ela vê uma foto da amiga dela que ganhou flores do namorado. Aí ela fala, poxa. Aí vem um sentimento de frustração. E eu posso passar o resto da tarde citando exemplos, mas onde que eu quero chegar? Que a ansiedade, assim como ela é uma preocupação com o futuro, a depressão é uma insatisfação com o presente ou com o passado. Então, se a pessoa começa a ficar insatisfeita com o corpo dela, porque a fulana, que às vezes tem o rosto todo pipocado de tanta bomba que toma, mas fala que é só dieta, que é só disciplina na academia, mas ela tem um corpão, ou ele tem um corpão, e eu ralo e não consigo. Por que isso? Por que o fulano, as fotos da família dele, é só alegria, só festa? Então, assim, é o mundo da felicidade, e que não é. Ninguém coloca foto nas redes sociais que acabou de acordar, ou tomou um tombo feio, ou acabou... Das contas que precisa pagar. Tem umas pessoas assim que
eu acho que perde um pouco o limite do bom senso, que consegue fazer um vídeo chorando para mostrar que está chorando. Então, acontece às vezes. Mas vai se criando uma insatisfação. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então, assim, vai criando insatisfação, vai criando a depressão. Então, as redes sociais, com o tempo, causam. Isso hoje é preocupação para a própria ciência. Então, assim, muitas vezes a pessoa vive numa crise constante de ansiedade e acha que é o trabalho, acha que é o pai e a mãe, acha que é o namorado ou a namorada, e às vezes não é. É o costume excessivo de redes sociais. E a comparação excessiva da sua vida com a vida alheia. Então, assim, isso precisa ser observado, mas de preferência não, melhor seria se não fosse através da dor. Mas voltando lá no início, quando você falou assim, o vício, o que é o vício? O vício é o contrário da virtude. Então, quando a gente observa pessoas que têm vícios, é porque a virtude foi abandonada. E se a virtude, que é a coisa boa, que é o desejável, foi abandonado, você começa a abrir portas para coisas que não são boas. E as coisas que não são boas começam a te rodear, começam a acontecer. E isso é uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia, se você não percebe e não faz nada para mudar, a tendência é piorar. E aí vira um ciclo vicioso de vícios. Quando, na verdade, deveria ser um ciclo virtuoso. Lembro do meme, uma mãe com um livro e o filho dela com um livro do lado. E chega uma mulher com o celular, o filho com o celular. O que você faz para o seu filho ler um livro? Me ajuda. E aí você para e pensa na cena, né? Uma das coisas que a gente precisa no mundo é coerência. Coerência. Eu não posso querer que meu filho seja uma boa pessoa se eu minto. Meu filho me vê mentindo, ele vai aprender a mentir. Meu filho me vê enganar, ele vai aprender a enganar. Eu sou estelionatário, meu filho me vê fazendo estelionatos, o exemplo arrasta. Então eu posso ser uma pessoa humilde, de pouco recurso, de pouco dinheiro, assalariado, mas eu sou honesto. Eu busco a Jesus, eu busco o bem-estar dos meus companheiros, eu busco o bem-estar da humanidade. O que eu posso fazer? Oração. A oração é uma arma poderosíssima e a cada dia que passa as pessoas têm se abandonado dos ensinamentos do Cristo, da oração e da misericórdia de Deus. Então já chamando para o Espiritismo. Se você não pode fazer muita coisa, mas não atrapalha, já está bom. Aos poucos a gente vai fazendo mais coisas. O importante é que você seja um exemplo de virtudes e não de vícios. Verdade. Vamos para frente? Por favor. Que faltam 20 minutos, nós ainda não entramos na quarta pergunta. Não, vamos bater um papo, sério. O programa com você é bom por isso, rende. Mas eu preciso que você volte depois, então vamos. Para mim é um prazer, amigo. Vamos tocar. Temos visto ultimamente o surgimento e o aumento acelerado de casos de ansiedade em crianças e adolescentes. Uhum. No seu entendimento, a que se deve esse aumento? Há duas coisas. Três, na verdade. Primeiro, assim, uma pressa, uma precocização do ser humano. A gente vê glamour em crianças. Vou dar um exemplo. A gente vê crianças cada vez mais jovens sendo glamorizadas, em que é bonito ter o batom, em ter o cabelo de salão, em usar o salto alto, em usar a roupa decotada, a roupa apertada, em que o menino é valorizado como o corpo dele é bonito, o ombro é largo, o peito é forte. E o menino deixa de ser menino, a menina deixa de ser menina. A sexualização também. Aí vem a segunda etapa. A parte da infância e da adolescência são etapas do desenvolvimento humano. Ser vividas. Ponto. Você respondeu. E a gente abandona a infância e abandona a adolescência para transformar aquela pessoa num mini adulto, quando na verdade isso não deve existir. É cobrança. Não, você tem que ser o melhor do futebol. Não, você tem que ser o primeiro na natação. Tem que fazer inglês, mandarim, espanhol, judô, balé. Justamente. Então o menino faz inglês, mandarim, espanhol e alemão. Ele faz judô, karatê, muay thai e jiu-jitsu. Começa a complicar. Aí o pai tem um Ares, ele tem que montar no cavalo. Ele gosta de carro, ele tem que correr de kart. E do outro lado tem um menino que não tem nada para fazer. Nem escola tem, não tem comida em casa. E o menino que não tem, começa a ver o que tem e faz muita coisa.
E aí começa um problema socioeconômico influenciando uma fase da vida que tinha que ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de orientação, um pouco mais de amor do próximo. E que a rede social também atrapalha. Porque, infelizmente, quando a criança começa a chorar, embora a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu ia falar psiquiatria, de pediatria, eu até pensei, porque ela preconiza tempos de uso de celular para cada etapa da isso vida. é elogiável. Os Sim. pediatras já estão orientando, ó, deu 10 horas da noite, a criança precisa de melatonina. Melatonina ela produz dormindo. Então não é para ela ficar com a luz na cara que inibe a produção de melatonina. Ela não vai aprender o que ela estudou durante o dia. O desempenho dela na escola vai ser pífio. Ela precisa dormir, ela precisa crescer. Aí a criança não dorme, a criança não aprende, a criança não sonha, os distúrbios psicológicos vão só aumentando. E não é isso, a criança está dando trabalho, o que o pai ou a mãe hoje em dia faz? Só com celular. Isso eu assisto de camarote. As crianças estão no hospital internadas com o braço quebrado, a mãe pega um celular, um tablet e dá para a criança. Passar tempo. Passa tempo. Em vez de dar um livro, um passatempo da nossa época era um coquetel, palavra cruzada, caça-palavra. Raramente a gente vê uma criança usar uma palavra cruzada hoje em dia. É coisa de velho. E na nossa época a gente brincava de bete, eu corria em cima do muro da pique, vizinhança toda. bete, xadrez, dama, dominó. Hoje você vira para um jovem, vamos jogar uma partida de xadrez? Ô tio, eu não sei jogar xadrez. Vamos jogar dama? O que é dama? E dominó? Não, dominó eu já vi, achei interessante, mas não sei jogar. Que delícia. O War 2, um colega meu comprou o War 2, a gente estava acostumado a jogar o War 1 e o War 2 tinha avião. Era espetacular, você não fazia combate só com a fronteira, né? Banco imobiliário. Acabou. Carvalho. Mas banco imobiliário eu parei de jogar porque é muito perigoso. Ah, não, é capitalismo puro, Não, né? não, eu quebrei o dedo jogando banco imobiliário. Essa Caiu em cima. Inclusive foi você que viu. Você chegou em casa, eu tava com a mão assim, você viu. Eu lembro do seu dedo quebrado. Mãe, você falou, esse dedo tá quebrado. Eu falei, não tá não. Mas você quer discutir comigo? Aí no outro dia, raio-x. Eu tô ficando velho, viu, Carvalho? Tô esquecendo das coisas. Mas, quantos pacientes você atende por dia? Não, agora parei, tô bem devagar, graças a Deus, trabalhando um pouco. Assim, quantos já atenderam, né? Ai. Bora pra frente. Resultado, essa descoberta que a gente tem visto cada vez mais em crianças, infelizmente é culpa nossa. É culpa do adulto que não teve a paciência, que não abraçou, que não chamou para conversar, que não conversou, que disse não, que impôs limites, que falou o que é certo e o que é errado, que foi incoerente em dar maus exemplos, né? Em que falou para o menino que ia na formatura, ou que ia no bailinho, que ia na festinha, que ia no encontro de escola, e aí por causa de sérios outros problemas de comunicação social, não foi. Bandeira, e a sexualização precoce? Demais da conta. Infelizmente a gente vive isso de uma maneira horrorosa. E eu lembrei de um fato que foi notícia na mídia, e quem duvidar é só buscar, que eu acredito que deva ter no Google. Meio ou final da década de 1990. É só buscar quando o Frank Sinatra veio fazer uma turnê no Brasil. Para a nova geração, ele era conhecido como A Voz. The Voice. Era o cara que cantava. Blue Eyes. Lotou o Maracanã. Beleza. Passado essa apresentação, ele foi conhecer as maravilhas do Rio e voltou para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ele deu entrevista, pasme, ele falou assim, as crianças brasileiras se vestem como prostitutas. Eu lembro disso. Micro short, topzinho, na época dançando na boquinha da garrafa. Eram os meus baixinhos para cá, os meus baixinhos para lá. Os baixinhos têm que ter namoradinho, beijar no palco. Então, assim, isso há 20 anos. Mais um pouco. Hã? Mais um pouco. Um pouco mais. Mas, assim, e de lá para cá, a coisa degringolou. A música tem contribuído muito para essa sexualização. Tanto é demais. Que hoje a vida sexual, infelizmente, está começando entre os 10 e 11 anos, principalmente para meninas. Então, isso é grave. Gravíssimo. Aí, como você mesmo disse, a criança salta de criança para um mini adulto, é claro que isso vai trazer transtornos.
E para variar, não tem a presença do pai e da mãe em casa, porque tem que trabalhar demais para pagar aula de judô, para pagar aula de jiu-jitsu, de inglês, de não sei o quê, não sei o quê. Não vou longe não, para comer. Para comer. E quando chega em casa, ao invés de dar atenção para o filho, vai para o quarto, pega o celular e fica em rede social. Carvalho, eu pesquisei aqui no Google, Frank Sinatra no Brasil, 21 de janeiro de 80. 80? Tá mais um pouco ainda. 80. 42 anos atrás, Nossa, 43. Não, deixa por 20 mesmo. Esse número 40 pesa. Vamos fazer. E o Frank Sinatra falou isso, as crianças brasileiras do deu Brasil, entrevista, se tá? investem com prostitutas. Tem isso no Google, para quem quiser pesquisar. Então, assim, é grave. Então, assim, há 40 anos já era desse jeito, né? Imagina... Carvalho, não vou sair de Jataí, não. Infelizmente, ali no hospital estadual, a gente vê meninas de 10, 11 anos dando à luz. Crianças cuidando de novas crianças. No próximo domingo, nós vamos fazer uma palestra ali no postinho, no Posto de Auxílio Espírita Paulo de Tarso, que é um braço do departamento do Allan Kardec, que pouca gente sabe, sobre aborto e contracepção. Aí a coordenadora da evangelização falou assim, a gente coloca acima de 13 anos? Falei, não. A gente coloca acima de 9 ou 10 anos. Justamente. Porque a meninada está começando muito cedo. Infelizmente, aquilo que muitas vezes foi taxado como tabu, que não podia ser explícito, que não podia se falar com criança, hoje acabou. E é necessário começar essa orientação e essa educação mais cedo. A prevenção tem que começar dentro de casa e mais cedo. E tem que começar com instrução. Sim, correta. Né? Ética. Correta. Porque assim, se o pai e a mãe não dão instrução, a rede social dá do jeito dela. Se o pai e a mãe não ensinam de maneira amorosa, alguém vai ensinar da maneira errônea. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de conversar com meu filho. Respeito a sua vergonha, respeito o seu pudor, peça ajuda. Vá à escola, converse com a professora, converse com o professor, vá ao médico, né? Vem no centro, pronto. Vamos ver se dá tempo mais uma? Por favor, Carvalho. Sabemos que a ansiedade não é fruto do momento, mas consequência de um longo processo que evolui ao longo do tempo. Pergunto, você acredita que a superproteção que os pais modernos proporcionam aos filhos, aliado com a pesada carga de exigências para uma sólida preparação para o futuro, pode criar uma geração de ansiosos crônicos? A gente meio que fez a introdução desse assunto aí. E aí é interessante notar o seguinte, qual pai, qual mãe que não protege a sua cria? Então, é muito difícil você estabelecer superproteção. Eu tenho uma história de superproteção, uma criança, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, ela já não andava, né? E eu examinei essa criança de cima e embaixo, não tinha nada. Fiz radiografia nessa criança, nada. E aí, pronto, da família pedindo para ir para Goiânia e tal, eu falei assim, deixa eu examinar essa criança a última vez. E aí veio um insight, forrei o chão, botei a criança no meio do lençol e essa criança começou a chorar. E a mãe chorando junto e a avó me xingando, lógico. Esse médico é doido, esse médico é um açougueiro, esse médico é um vagabundo. E quando eu estava desistindo, obrigado, Senhor, a criança engatinhou. E aí eu sorri, agradeci a Deus, peguei essa criança no colo, a mãe desabada de um lado e a avó desabada do outro. Falei, vamos conversar? Tem alguma coisa acontecendo que eu não estou sabendo. Em casa. Aquela era o segundo filho daquela senhora, o segundo neto daquela avó. O primeiro havia morrido. E eles desenvolveram uma síndrome de hiperproteção, de superproteção àquela criança. Aquela criança não deixava nem pisar no chão. Não ia no chão. Era só colo, do pai, da mãe, da avó, do avô, de todo mundo. E essa criança não recebeu estímulo para andar. E aí você tem que parar e pensar no seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o equilíbrio. Pais, protejam seus filhos, amem seus filhos, mas entendam que as dificuldades devem ser vividas e não evitadas. Existe uma diferença entre ensinar e a criança aprender. E a criança aprende muito mais observando, e aprende muito mais do que você imagina, né, quando você faz as coisas, que quando você ensina propriamente dito. Não, e na verdade o nosso processo de aprendizado é através da observação. Justamente, é muito rica a observação. Então, quando um pai é amoroso com seu filho, protege ele com diálogo, com atitudes, com
fatos. Essa é a superproteção bem-vinda. Não é criar uma redoma para essa criança nunca entender uma dificuldade. Eu vi uma propaganda uma vez que eu achei fantástica, né? Pai, não me deixa na frente da escola não, pode me deixar aqui. Por quê, filho? Porque eu estou com vergonha. Você dirige? Não. Você namora? Não. Você tem moto? Não. Você surfa? Não. Quem devia ter vergonha era eu. Desce. Boa. E aí, resultado. Tem certas coisas que as crianças devem passar para se transformar em adolescente. Não acho que tapa educa, que porrada educa, que palmada educa. Não. Você quer ver uma coisa que educa? Diálogo. Senta, dá uma conversa e tira alguma coisa. Esse fim de semana você não vai no cinema, esse fim de semana você não vai na fazenda, esse fim de semana você não vai brincar, esse fim de semana você não tem celular. E é um castigo, sem violência. É um castigo para a criança começar a valorizar o seguinte: o que me faz falta eu preciso valorizar. Porque pai e mãe, a gente vai embora. Eu já perdi meu pai, você perdeu seu pai, pessoas fantásticas. E nossos pais não passaram a mão na cabeça da gente. E outra coisa, a criança aprende que a escolha errada traz consequências ruins. Ou seja, essa superproteção, infelizmente, tem influenciado para casos mais novos, mais precoces e mais graves de ansiedade. E o pior, na minha opinião, Carvalho, o pior não é a construção de um ansioso crônico, porque, graças a Deus, hoje, bem ou mal, temos medicamentos. Tem tratamento. Que vão amenizando, diminuindo, auxiliando, que dá qualidade de vida apesar do transtorno. O problema é que a superproteção cria um tipo de gente que não existe remédio, que é o incapaz. Carvalho, que bom você ter tocado nesse assunto. Eu tenho o privilégio de ser professor universitário e eu sempre falo com meus alunos de medicina. Se você tem um medo, prudência, esse medo é muito bem-vindo. Agora, você tem um medo, covardia, não, esse medo aí é para ser vencido. O que é o medo, covardia? É essa incapacidade a que você se refere. É esse não querer fazer, porque se acontecer de dar errado, gente, você tem que simular situações enquanto está na academia. E aí na academia você não quer errar? Eu lembro do primeiro paciente meu, simulado, que morreu. Chorava. Chorei horrores. Todo mundo, na minha época, perdia paciente, sofria pra caramba, porque a gente pensava assim, cara, foi só uma simulação, mas e quando foi de verdade? E a gente sofria, e sofre muito até hoje. E aí começa um problema em que se banaliza essa perda. Que profissional eu vou criar quando esse profissional banaliza a morte? Acabou. Então, essa dificuldade é para ser vencida. E hoje a gente vê muito isso até no suicídio por bullying. A criança se mata porque não consegue lidar com as gozações, com as brincadeiras, com os ataques, coisa que na nossa infância, aqui de nós três, fazia parte. Lá, o Claudinho disse que esperava de fora para brigar na escola. Esperava de fora para brigar? Não havia esse termo pejorativo. Eu lembro que o quarteto mais engraçado da minha infância eram os Trapalhões. Era um cearense, um baixinho mineiro, um carioca metido a esperto e um negão. E a gente falava negão, não era pejorativamente. Hoje eu fui chamado chamava ele de urubu e hoje se você fizer um negócio desse, vai para cadeia. Eu fui chamado de negão a minha faculdade inteira. Meus amigos da faculdade. Dessa cor. Mas eu vou te mostrar minha foto de identidade quando eu tinha. Morava na praia, né? O cara morava no litoral. Rapaz, o que acontece é assim, houve uma inversão tão grave, tão grande, que a gente começa a ver mimimi, começa a ver situações, e infelizmente existe o desrespeito. Eu não estou aqui para fazer apologia à violência, apologia ao desrespeito, não, muito pelo contrário. Mas as brincadeiras de bom gosto acabaram. Chamar alguém de girafa, porque a pessoa é muito magra, comprida. Negão é pejorativo. E eu me sinto negão, gosto de ser negão até hoje. As pessoas que olham para mim e não me conhecem, pensam que eu sou segurança, porteiro de boate, carregador de bujão de gás. Por quê? Porque a gente tem esse mau hábito de julgar. E os julgamentos nem sempre são certos. E a gente precisa conhecer. Mas quem não te conhece e vê essa cara de mal, até o Claudinho tinha medo. Isso é normal. Ai, Deus. Então, assim, esse é o problema maior. Porque, assim, está se criando uma geração
de incapazes, de pessoas que não conseguem lidar com as perdas e principalmente com as frustrações. Com os desafios, com as dificuldades. Com as dificuldades. E isso tem desaguado, inclusive, no suicídio. Sim, infelizmente. Porque se ficar apenas na depressão e na ansiedade, é ganho. O problema é quando deságua para o suicídio. E a gente tem perdido muito jovem. E jovens que tinham... Mas graças a Deus teve um boom. Tem diminuído, está diminuindo. Mas ainda temos. Perder um é tão ruim. Não, sem dúvida. Mas assim, às vezes era um por mês, um por semana. Nós passamos uma fase muito ruim, né, Carvalho? Infelizmente. Mas que bom que a pandemia está acabando, a gente não vê mais casos de morte, né? A gente tomar cuidado para as próximas pandemias agora. O Brasil já viveu a primeira 24 horas sem morte. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Pois é. Não deu tempo, a gente chegou na metade do que a gente tinha combinado. Olha, eu fico triste por um lado, mas satisfeito só de saber que você vai me convidar de novo, que eu vou voltar a bater papo com você. Eu gosto de convidar ao vivo, porque aí eu não tem como escapulir, né? Não tem como eu falar, não. Todas as vezes que você me convidou, exceto uma que aí desmarcou-se depois, não lembro o motivo, todas eu faço questão de vir. Te agradeço muito. Gosto é um prazer muito aqui. Você é um dos 4 convidados que sempre que vem é elogiado pela nossa assistência, para as pessoas que estão aqui, que comentam tudo. E antes de terminar, então, gostaríamos de mandar um abraço para o Alex Fabiano, do Rio, Regina Meno, de Portugal, Oi. Eni Franco Carvalho, Dona Eni, Bianca um abraço, Solange, beijão. Fátima Daniela, Carlos Alberto Biela, um grande abraço, nosso companheiro, Neuza Barbosa, Divina Elias, Léa Chapeta, de Macaé, Rio de Janeiro, e a Solange Zufo, mais uma vez, e Maria Margarida. E se passou alguém despercebido, perdão. Gente, muito obrigado. Eu realmente fiquei feliz do nosso retorno. O Claudinho nos deu umas férias meio puxadas dessa vez, né? E o interessante, que eu quero fazer o registro aqui no ar, foi até mesmo para ele saber, que eu queria ter tirado print e esqueci, quando nós disparamos o banner do programa, muita gente falou, nossa, que bom que voltou, eu achei que tinha parado, não sei o quê. Vocês tinham desistido, quase que eu mandei para ele. Nós temos que continuar sempre. Bandeira, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, amigo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, a você que está acompanhando agora fora do horário pela gravação no nosso canal no YouTube. E eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus, agradecendo por esse momento de aprendizado, onde muitas vezes, de uma conversa salutar lançada na internet, alcança o mundo inteiro, atingindo corações que realmente necessitam daquela palavra, que realmente necessitam daquela informação. Essa bendita internet que tanto tem causado problema, só existe dessa maneira pelo mau uso, porque é um instrumento fascinante, fantástico, que Deus nos proporcionou justamente para facilitar a nossa vida. Rogando por todos aqueles que sofrem, que têm necessidade de amparo, que as nossas vibrações possam atingir a todos. E mais uma vez, jubilosos e agradecidos, louvamos a Deus pelo nome do qual encerramos o nosso podcast de hoje. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja.